Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e sabemos aí que as grandes agendas pelo mundo estão avançando e seguimos na direção de um controle totalitário. Eu falo a respeito do controle populacional e um só governo que talvez no futuro venha obter êxito em dominar o mundo. Então, um desses passos é a Agenda Verde. E agora o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele irá muito provavelmente já começar a mover os pauzinhos, mover as ações necessárias para criar uma espécie de parlamento amazônico. Então vamos comentar a respeito desse assunto, o que pode acontecer. E desde já se inscreve nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que esse conteúdo é útil para você. Assim você me ajuda bastante. Você nem precisa compartilhar, só de você assistir e dar like, isso já ajuda, né? Se compartilhar é melhor ainda, mas tudo bem. E se você quer aprender a fazer dinheiro com Bitcoin, criptomoedas, é o primeiro link na descrição. Eu te ensino desde fundamentos, renda passiva, trade e tudo que é necessário para você entender a mecânica da coisa e ganhar dinheiro de verdade, fazer dinheiro de verdade. Tendo dito isso, então veja só isso que está acontecendo. Criação de parlamento amazônico estará em declaração final da cúpula da Amazônia em Belém. Documento a ser assinado pelos presidentes dos países amazônicos, ou seja, os países que têm aí uma parte da floresta amazônica dentro deles. A declaração de Belém vai criar um grupo de trabalho para estudar a formalização de um organismo composto por membros de 8 países da região e que pode ter caráter deliberativo, ou seja, vai haver um certo tipo de união entre vários países aí para decidir o que pode e o que não pode ser feito no contexto geral sobre a Amazônia. É como se fosse uma espécie de parlamento europeu. Tá, então na União Europeia acontece algo muito parecido com isso, tem esse caráter aí deliberativo, e a ideia é que eles venham aí, entre aspas, proteger a floresta amazônica. Mas talvez os mais entendidos a respeito do assunto falem assim, não, mas já existe aí o chamado Parlamás, que tem esse objetivo, só que a grande verdade é que esse órgão já perdeu muita relevância, ele já não tem força nenhuma, então é muito provável que ele seja extinto e haja a criação de um novo. Inclusive o Macron, né, ele está sendo convidado aí a participar, e a ideia então é que haja toda essa proteção aí do verde, né? E é claro que ninguém aqui é contra contra o meio ambiente ou é a favor da destruição do meio ambiente. Só que a grande questão que eu levanto aqui é de fato o que onde isso vai dar e onde isso começou. E a grande verdade é que esse tipo de ação, esse tipo de atitude é algo que faz parte aí das grandes agendas globalistas que visam o controle populacional diretamente. Então, para que haja o controle do mundo, é necessário que certos ideais sejam descartados, reprimidos, deixados para trás, certos interesses, certos valores da população sejam deixados para trás. Então, por exemplo, o valor daquilo que é família, o cristianismo e muitos outros ideais que contornam, que circundam esses que eu acabei de citar, são ideais que impedem o avanço dessas grandes elites, né? Porque até então, se a pessoa ela reconhece a soberania nacional de um país, se ela reconhece o Brasil como um país tem que tomar as suas decisões e ninguém pode impedir aquilo que ele quer fazer, né? Ou seja, o país governa a si mesmo e tem esse poder e a população está acima disso, é um ideal que vai contra essa grande elite que visa ter um controle único. Agora, a partir do momento em que se começa a falar a respeito de interesses em comum para que a população não venha a sofrer, aí a cabeça das pessoas começa a mudar. Existe até um estudo chamado relatório Iron Mountain. É muito difícil de você encontrar isso, até porque existe aí uma empresa chamada Iron Mountain, então na hora que você vai buscar, né, informações, acaba encontrando uma coisa um pouco diferente. Mas o autor Alexandre Costa já citou isso daí no livro Introdução à Nova Ordem Mundial. E você, às vezes, pode encontrar em algum blog, alguma coisa assim,
que é um estudo feito aí por um grupo de cientistas que se reuniu em um bunker chamado Iron Mountain para determinar o que seria necessário para que a população aceitasse abrir mão da sua liberdade em prol do crescimento governamental. Então esse crescimento, e quando eu falo crescimento, né, aumento do Estado, de fato o controle da população, né, o que o indivíduo faria para abrir mão da sua própria liberdade, da sua própria privacidade, talvez. E daí foram reunidos físicos, matemáticos, psicólogos, sociólogos, historiadores, assim, profissionais excepcionais de várias áreas. E eles começaram a desenvolver um estudo extremamente complexo sobre o comportamento humano e condições sociais. E eles identificaram que para que o indivíduo ele aceite ceder sua liberdade, é necessário que haja um problema em comum. Então, por conta do problema em comum, pensando em si, pensando no outro e na sua família, ele por consequência vai abrir mão da sua liberdade. Então, eles chegaram a conclusões como, por exemplo, o tabagismo, né? Então, isso daí é um mal para a população, não é um mal só para quem fuma, é um mal para todo mundo, e a sociedade como um todo sofre, enfim, né? A gente já teve a luta tabagista já faz alguns anos. Não que o cigarro não faça mal, não é isso que eu tô falando, tá? Eles só levantaram algumas hipóteses. Chegaram a falar até de coisa relacionada à invasão alienígena, né? A gente sabe que isso daí também tá bastante em alta, né? Então, com isso a gente começa a ver que, OVNI aí foi identificado, gente conectada ao governo viu, começou a relatar certas coisas que a gente nunca tinha visto publicamente antes, né? Então é só um questionamento que a gente pode colocar aí na mesa. E além disso, a gente percebe que um dos itens tratados e o principal é a questão ecológica, tá? Então existe uma pregação muito forte de que o mundo, ele passa por mudanças climáticas por conta de ações humanas. É porque a gente come muita carne, então o produtor vai criar mais gado, a vaca vai soltar a bufa vai subir e furar a camada de ozônio, daí os raios do sol entram e por conta do uso dos carros, forma-se a poluição e o calor não consegue sair e a Terra vai esquentando cada vez mais. Isso derrete as calotas de gelo lá na Antártida e companhia. E então isso daí é algo muito prejudicial e animais estão morrendo, o mundo vai acabar e eles precisam de todo esse discurso para dizer para você que você tem que abrir mão até certo ponto da sua liberdade, né? E é sempre de forma gradativa. Tanto é que quando a gente fala a respeito de reset mundial, muita gente começa a ouvir, mas logo não se interessa mais porque ele acha e ele quer, eu acho, enfim, que o negócio aconteça do dia pra noite. E não é assim. É um processo gradativo, é um processo de décadas, é um processo de séculos, que muitas vezes envolve gerações de famílias, e não só um único indivíduo e sua família naquele estado atual. Então, é necessário você começar a colocar, inclusive, a natureza à frente do ser humano, né, as árvores, as plantas e toda essa onda verde, mais importante que o ser humano. Para que isso aconteça, você tem que descristianizar o povo, porque Cristo colocou o ser humano como o ápice da criação, então isso é algo prejudicial. Para você diminuir a importância do humano, você também tem que destruir as relações familiares. Então hoje família já não é a mesma coisa, pai já não é pai, mãe não é mãe, homem não é homem, mulher não é mulher e por aí vai. E tudo isso para prejudicar. E falam o tempo todo que o mundo está superlotado, ao mesmo tempo que países como China falam a respeito de produção de bebês em laboratório. Peraí, mas não está superlotado? Né? Eu penso que existe uma possibilidade muito forte dos países começarem a produzir, não sei se isso um dia vai acontecer, mas existem ideias do Estado começar a produzir seres humanos para serem donos desses seres humanos. Então aí sim nós teremos o fim extremo da liberdade. Você não vai nem ter pai, nem vai ter mãe, você vai ter que só seguir as determinações estatais. Não vai ter um intermediário pai e mãe para filtrar o que pode ser bom ou o que não pode, oriundo aí do Estado. Então a criação de órgãos internacionais como esse parlamento da Amazônia é algo que é necessário
para que gradativamente soberanias nacionais diminuam, para que governos mundiais e grandes órgãos passem a dominar acima das soberanias dos países, formando grandes grupos, grandes blocos, até que uma hora esses blocos começam a se unir em pró de um bem maior. Então é mais ou menos o que acontece na União Europeia. Você tem aí vários países que se uniram e agora esses países estão submetidos a um único tipo de governo. Então, isso que está acontecendo em relação à área verde, inclusive, é algo que tem muito a ver com todo esse controle populacional que está para acontecer, tá certo? Então é isso, muito obrigado por ter assistido e até mais.